Oi, vamos falar das dimensões dos indicadores? Pega aí, já no ritmo, vamos embora, TJ. Ó, economicidade, eficiência, para a gente relacionar as palavrinhas do bem. Eficácia e efetividade. Certo? Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, certo? E aí, como é que a gente sabe diferenciar essas dimensões? Né? Primeira coisa, quando ele estiver falando no custo dos insumos, no custo dos recursos, no custo daquilo que você quer comprar, da matéria-prima, ou seja, no custo dos insumos, no custo dos recursos, no custo da matéria-prima, gente, ele está falando uma questão de economicidade. Tanto que a economicidade é um princípio que está colocado na Lei 8666. Ou seja, a administração pública tem que ser econômica. Ou seja, na compra dos insumos, e a Lei 8666, exatamente esse objetivo, é comprar os insumos para que ela use na manutenção. Por exemplo, contratar uma obra que é o insumo também. Né? Então, o custo disso, o custo da contratação, né? O custo da compra da vacina, o custo da compra do insumo, da contratação da obra para você construir uma ponte. É uma questão de economicidade. Então, ela coloca lá uma previsão de que ela vai fazer uma licitação e que no projeto básico ela vai, digamos assim, contratar alguém por 1 milhão e ela consegue uma proposta de 950 mil. Ou seja, ela foi econômica, tá certo? Porque ela conseguiu uma empresa que ofertasse para fazer aquela mesma obra por 950 mil, que foi que ganhou a licitação, tá certo? Então, o custo de comprar vacina, no caso de uma campanha de vacinação, o custo do insumo, tá certo? Agora, se ele falar no custo do uso do insumo para produzir um resultado, ou seja, como que você está usando o teu insumo para produzir um produto. Então, vamos lá. O custo do insumo ou do recurso humano, material e financeiro para gerar um produto. E aí, produto é a mesma coisa que resultado, né? Produto é a mesma coisa que o objetivo que você quer alcançar. Ou seja, quanto custa para você fazer, né, um resultado ou produzir um produto? E a gente diz que a palavrinha da eficiência é como fazer. Ou seja, qual o método que você usou? Qual é o melhor procedimento? Qual é a forma de fazer que faz com que você use bem os teus insumos para produzir o teu produto? Vamos imaginar que a nossa mesma construtora que a gente contratou para fazer a obra por 1 milhão, ou seja, que lá no edital, lá na licitação, ela ofertou 950 mil e nós tínhamos colocado 1 milhão e aí nós dissemos que nós fomos econômicos, certo? Ela, na hora da execução da obra, ou seja, no uso dos insumos para produzir os resultados, né, ela gasta mais. Então, em vez de 1 milhão, né, ela tem que aditar lá o contrato e gasta, vamos imaginar, porque aí ela justifica que o solo e não sei o quê, piriri, que aumentou os insumos e que ela está gastando 1,5 milhão e pede um aditamento do contrato, tá certo? Então, nesse caso, gente, o uso dos insumos, ou seja, como ela realizou a obra, né, ela não foi eficiente. Não obstante, ela ter sido, a administração pública ter sido econômica. Por quê? Porque ela conseguiu contratar por um preço menor do que ela tinha previsto, mas na hora da execução, ela, digamos assim, não controlou, e aí, no fim das contas, aquela construtora acabou usando métodos que gastassem mais. E aí, ela acabou gastando mais. E aí, gastando mais, ela não foi eficiente. Porque a eficiência tem a ver com como fazer. E mais, gente, a eficiência tem a ver com, além do custo, a eficiência tem a ver com a produtividade. Por quê? Ser produtivo, gente, significa produzir maior quantidade em menos tempo. Então, se você consegue, por exemplo, num dia,
você produz 100 peças, certo? E aí você tem os custos para produzir 100 peças. Naquele mesmo dia, você consegue produzir 120 peças. Ou seja, você reduz o custo da produção, porque no mesmo dia, com os mesmos custos, você procede a produzir maior quantidade. Então, você está sendo mais produtivo, tá certo? E isso também é uma questão de eficiência, porque na hora em que você está sendo mais produtivo, você também está reduzindo os teus custos de produção, tá certo? Então, sempre que ele falar na questão insumos e recursos, em matéria-prima, para produzir um resultado, você está falando de eficiência. Aí você diz, Beth, tanto a economicidade quanto a eficiência são a mesma coisa, assim, quer dizer, falam de insumos. Então, quando você enxergar na questão insumo, você já sabe, ou o uso. Só que, no caso da economicidade, é só o custo do insumo. E a eficiência é o método, é a forma, é o como você está usando aqueles insumos para produzir. Por exemplo, o custo de vacinar uma pessoa. O custo da vacina é economicidade. O custo de vacinar uma pessoa é eficiência, tá certo? Então, a mesma coisa da obra. O custo da contratação da obra é economicidade. Agora, o custo da obra finalizada é uma questão de eficiência, ou não, tá bom? E o resultado, o fim da obra, é uma questão de eficácia, gente. Então, o objetivo alcançado, o resultado alcançado, o fim alcançado. E aí, quando eu coloco fim aqui em eficácia, eu estou dizendo que a eficiência é meio. Ou seja, meio é a forma de fazer, é como fazer, é o procedimento, é o método, tá certo? Então, a eficácia é o fim. Então, se você... Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, tá? A gente foi construir, né, uma via, né, para desafogar o trânsito, né, que ia da Zona Norte para a Zona Sul. Chama-se Via Mangue. E aí tinha lá um orçamento para construir, digamos, de 25 milhões, foi na época da Copa, tá? Minha gente, eles gastaram os 25 milhões num lado da via, num lado da via. E não terminaram o outro lado da via e precisam de mais 26 milhões, que estão esperando dinheiro do governo federal, para terminar a obra, para terminar o outro lado da via, que falta iluminação, falta um bocado de coisa, certo? Então, veja, eles não foram eficientes. Alcançaram o resultado? Não alcançaram também. Por quê? Porque só entregaram um lado da via, mas entregaram um lado da via, a via que vai para a Zona Sul. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Ou seja, eles foram eficazes? Também não, porque não alcançou o objetivo, que era entregar a obra pronta, certo? E aí, quando ele falar na questão da prova em objetivo, em meta, também é outra palavrinha do bem, porque meta é a quantificação do objetivo, certo? Quando ele falar em resultado, enfim, ele está falando de eficácia, certo? E aí, gente, acabar a obra é uma questão de eficácia, mas o impacto que aquela obra traz para a sociedade é uma questão de efetividade. Ou seja, o impacto social, o que aquilo agregou de valor na sociedade, tá certo? A satisfação do cliente, isso, gente, é uma questão de efetividade. Aí você está perguntando, como assim, Beth? Vou explicar para essa mesma obra que teve aqui em Pernambuco, né? E tem mais, a efetividade é no ambiente, tá, gente? É no ambiente, é depois que passou. Quando eles liberaram essa via que vai da Zona Norte para a Zona Sul, que vai para Boa Viagem, você já deve ter ouvido falar, né? No bairro de Boa Viagem aqui, que sai da Zona Norte para a Zona Sul, tá? Quando eles liberaram a via, gente, antes dessa via, esse percurso, na horário de pique, um pouquinho antes, ele era percorrido, a gente demorava em torno de 1h30 a 2 horas, para percorrer de canto a canto, o mesmo caminho que a Via Mangue vai passar a fazer por trás, tá? Então, tem uma via aqui, a Via Mangue vai passar paralela a essa outra via, né? E aí, a gente levava 1h30, 2 horas, né? Agora, na Via Mangue, como é uma freeway, que a gente diz não tem cruzamento nenhum, a gente leva com uma velocidade de 60 km por hora, porque tem radar nesse caminho, e tem que ficar 60, 10 a 15 minutos no máximo. 10 minutos eu atravesso aquilo ali, com muita tranquilidade. Ou seja, do que eu levava antes de 1h30, 2, agora eu levo 10 minutos. Minha gente, o impacto
impacto na sociedade foi imenso. E veja, eles não liberaram a outra via. E aí ninguém mais fala da outra via. Todo mundo fala, ou aliás, ninguém mais fala de nada. Por quê? Porque essa via que era o grande problema, que havia esse congestionamento no final da tarde para voltar para casa, né? Todo mundo está satisfeito. E aí a gente diz que esta obra, mesmo não tendo terminado, ou seja, mesmo o governo não tendo sido eficaz, ele conseguiu ser efetivo com a inauguração de parte da obra. Por quê, gente? Porque a efetividade é o impacto que aquela política pública, que aquele objetivo, e aí a gente diz assim, ó, trouxe para a sociedade. E aí a gente diz mais que a efetividade é o resultado, deixa eu botar aqui, ó, é o resultado do objetivo, certo? É o resultado do objetivo, tá? E aí é o que impacta e é medido depois. O que você tem que saber agora? Para a prova, e aí nós vamos para as questões. Primeiro, esses significados, essas palavrinhas do bem. Falou em insumos, só pode ser economicidade ou eficiência, você vai avaliar. Falou em resultado, só pode ser eficácia ou efetividade. Sendo que a efetividade, que é a dimensão maior, que é a razão de ser do Estado, que é a missão do Estado, a razão da existência, ou seja, atender às necessidades do cidadão, tá certo? A efetividade é uma das maiores, tá? Só que quando eles colocam isso em prova, gente, eles colocam hoje, eu vi que a FGV coloca em termos de indicadores. Ele diz assim, ó, são exemplos de indicadores de efetividade. E aí você tem que pegar esses conceitos e perguntar, isso é impacto? Isso é resultado? Isso é como fazer? Ou isso é a contratação, é o custo da contratação? Então você tem que avaliar isso, porque eu não tenho como te dizer, ele pode criar vários indicadores. E aí, na hora, vai ser você e o indicador. E esses conceitos que estão aqui, tá certo? Vamos fazer questões que a gente já vê vários exemplos. Inclusive, tem uma questão que eu trouxe aqui para vocês, que eles colocaram no concurso, no mesmo ano colocaram no outro concurso. Isso a gente vê direto em banca, né? A questão parecida, né? Mudaram algumas coisas, mas as respostas são as mesmas. Vamos avaliar para a gente ver. Então, perguntando aqui, né, sobre o resultado na gestão pública e sobre os indicadores de desempenho. Pega a primeira questão, né, número 16, que trata disso. Uma empresa fabricante de chocolate, eficiência. Uma empresa fabricante de chocolate acaba de realizar um treinamento voltado para a equipe de vendas. Muito bem. A gerente de recursos humanos gostaria de avaliar os resultados do treinamento no nível organizacional e no nível de cargos, certo? Seriam indicadores adequados respectivamente. E aí essa daqui é pior ainda, né? Porque aí a gente já está entrando no modelo de gestão de pessoas, né? Eu estou trazendo os indicadores e aí eu trouxe as questões de indicadores ligados à gestão de pessoas, que ele trouxe recursos humanos, tá bom? Que aí tem a ver na tua prova com esse assunto que a gente vai ver depois, a questão de recursos humanos. Então você já tinha que saber alguns indicadores de recursos humanos, a gente vai te explicar aqui agora, né? Para depois a gente falar um pouquinho de recursos humanos. Mas ele quer ver um indicador, quando ele fala em indicador organizacional, ele quer um indicador global, ou seja, que permita medir o todo da organização. E ele quer um indicador operacional, o nível de cargos, ou seja, no nível de cargos e no nível organizacional. E aí vamos ter que avaliar isso, tá certo? Então, seriam indicadores adequados. Pega lá. Vamos lá. Letra A. Redução do absenteísmo e melhoria da qualidade. Então, ele está falando de nível organizacional, né? E melhoria da qualidade, né? No nível de cargos. Gente, melhoria da qualidade é no nível de cargos ou a melhoria da qualidade é no nível organizacional? Já que ele não está falando nada com relação. Por exemplo, você fala assim, melhoria da qualidade de quê? Como é que eu vou medir a qualidade em termos de cargos? Né? Não tem como. Né? A qualidade do indivíduo, aí era em termos de cargos, porque era no nível individual. Mas quando ele fala melhoria da qualidade, eu estou falando no nível organizacional, não estou? Eu não estou levando para o nível organizacional. Melhoria da qualidade, eu estou pensando que é o global, já que ele não detalhou na questão. Redução do absenteísmo. O que é absenteísmo?
são faltas, ausências, licenças e atrasos no trabalho. Tá certo? Então, o absenteísmo, a gente mede muito esse indicador na área de recursos humanos, né? É o absenteísmo e a rotatividade, né? O absenteísmo são os dois indicadores, assim, bem interessantes na área de recursos humanos. A gente vai ver exatamente qual é a nossa capacidade de força de trabalho. Por quê? Porque às vezes tem áreas que tem 10 pessoas, mas naquelas 10 pessoas você tem 2 buchudinha é grávida, tá? Você tem 2 buchudinhas que vão passar 4 meses fora do trabalho. Você tem uma pessoa que está de licença médica porque fez uma cirurgia. Você tem uma pessoa que vai tirar 2 meses de férias, sei lá. Então, você tem aí faltas, ausências, licenças, né? Que no fim das contas, de 10 pessoas, você não tem 4. Ou seja, você só tem 60% da tua força de trabalho. Então, você quando for estabelecer tuas metas, você tem que saber, né? Qual é a tua força de trabalho efetivamente, para que você possa planejar as metas, tá certo? Então, é um indicador muito interessante para os gestores, né? Para que eles possam estabelecer o planejamento estratégico. E hoje, boa parte das empresas, inclusive o Poder Judiciário, vem medindo isso, né? Para poder a gente dimensionar, né, como é que está, né, as faltas dos servidores públicos ao trabalho, para a gente ver efetivamente quanto que a gente tem de mão de obra, até para a gente poder criar cargos e fazer concurso, se for o caso, tá bom? Então, vamos. Redução do absenteísmo. Eu posso considerar que isso é no nível de cargos? Posso considerar, porque eu estou dizendo a redução do absenteísmo. Mas, assim, no geral, eu também posso dizer que a redução do absenteísmo alcança um nível geral, porque eu estou olhando o absenteísmo em termos de organização, ou seja, qual é o número do absenteísmo em termos de organização. Mas a melhoria da qualidade, gente, com certeza é no nível de cargos, tá bom? Letra B, aumento da eficácia organizacional, já está dizendo, é perfeito, é no nível organizacional. E a melhoria da qualidade de vida no trabalho, né? O que é a qualidade de vida no trabalho, né? São as condições que você cria no teu ambiente de trabalho, né? Que visam a deixar os teus empregados mais satisfeitos com o teu trabalho, reduzindo e que trata, né? Da saúde, né? E da higiene do trabalho. Ou seja, você vai adotar técnicas dentro do teu ambiente de trabalho para melhorar a saúde do trabalhador e a satisfação do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, hoje está se trabalhando o quê? Ginástica laboral, né? Alimentação saudável, está se trabalhando para que as pessoas façam esportes. E aí, quando você atrela todas essas iniciativas, né, na vida do trabalhador, você consegue melhorar, inclusive, o nível de satisfação no próprio ambiente de trabalho e consegue reduzir as doenças, né, com relação à saúde do trabalhador, a saúde física e mental, tá certo? Então, a qualidade de vida no trabalho, gente, não é um indicador de nível de cargo. Já está dizendo aqui, é um indicador geral, é um indicador abrangente, que trata do todo organizacional, né? Porque está trazendo a qualidade de vida no trabalho, e não, né, no nível de cargos, mas no nível de todo, tá bom? A próxima, C, melhoria no atendimento ao cliente e alcance dos objetivos de treinamento. De novo, se eu estou falando, né, em melhoria no atendimento ao cliente, eu estou falando de uma forma geral. Quanto que a minha empresa melhorou de atendimento ao cliente, certo? Então, é um indicador organizacional, não é verdade? Ou seja, eu fiz uma pesquisa junto aos meus clientes e os meus clientes avaliaram, né, um nível de satisfação no atendimento de 70%. E na outra pesquisa foi de 60%. Então, eu consegui melhorar o atendimento ao meu cliente, global, certo? Alcance dos objetivos de treinamento. Também ele está falando objetivo de treinamento, gente, eu estou querendo alcançar os objetivos de treinamento. Isso não é individual, isso é em termos gerais. Quais os teus objetivos de treinamento? Treinar 70% da tua força de trabalho. Então, você alcançou os objetivos ou não? Então, isso também me parece ser global, tá certo? Porque se ele estivesse falando alcance dos objetivos do treinamento para cada indivíduo, né? Daí seria geral, né? Ou seria individual, seria para o cargo, né? Mas como ele falou, alcance dos objetivos de treinamento geral, então é para cada cargo individualmente. Até porque treinamento é uma variável que alcança um nível que pode ser global e pode ser, né, individual, dependendo de como você coloque, certo? Melhoria do clima organizacional global, tranquilo, já está dizendo, e redução da rotatividade. Gente, redução da rotatividade
também é um indicador, assim como o absenteísmo, que a gente falou aqui agora. O que é a rotatividade? É a relação entre entradas e saídas de pessoas da minha organização, certo? Então, a rotatividade é quantas pessoas entram e quantas pessoas pedem demissão. Por que esse indicador é importante na área de pessoal? Aí já estão aproveitando e falando de pessoal, né? Por que esse indicador é importante, né? Porque níveis mínimos de rotatividade é muito bom para a organização, porque traz sangue novo, né? Traz cultura nova, né? Traz perspectivas novas para a organização. Então é sempre interessante, por exemplo, você está fazendo concursos na gestão pública, porque sempre entra o pessoal, né? Motivado para trabalhar e tal. Então essa coisa é interessante, trazendo novos procedimentos, nova forma de ver, né? Que o pessoal que está ali já está mais, digamos assim, viciado com a cultura da organização, tá bom? Mas os índices de rotatividade, quando são altos, né, eles também mostram que a organização tem problema. Por quê? Porque ou as pessoas não querem ficar na organização, porque o salário é baixo, porque o clima é ruim, tá certo? Ou porque o mercado de trabalho, né, tá, né, melhor do que a tua organização. Então, quando o índice é muito alto, isso compromete, até porque você está perdendo a tua força de trabalho. Então, você contrata, você treina as pessoas, quando elas aprendem, elas vão para outra organização. Está acontecendo alguma coisa. Mas níveis mínimos são bons. E a área de gestão de pessoas controla isso, né, no nível tático, digamos assim, ou no nível global, mas não no nível de cargo, tá bom? E aí, com certeza, ficou a letra E, que vai ter melhoria da imagem da empresa. Minha gente, melhoria da imagem da empresa, com certeza é global, né? A imagem da empresa. E ele coloca aqui, né? No nível organizacional, né? E no nível de cargos. E aumento da produtividade. Gente, produtividade é uma dimensão, né? Que a gente diz assim, que é de cargo. Quanto que você consegue aumentar de produtividade? Tá certo? Então, você está avaliando o cargo das pessoas, tá certo? Porque a produtividade é um indicador operacional que você coloca no nível operacional, no nível de cargo, tá certo? A produtividade, ou seja, quanto que as pessoas estão produzindo num dia, quanto que a organização, ou pelo menos quanto que a área está produzindo num dia. Então, isso é um indicador que mede dentro do cargo só, porque a produtividade você está medindo para aquele cargo, para aquela pessoa. E aí a melhoria da imagem da empresa, sem dúvida, é um indicador global, e aí por isso que a nossa letra correta é a letra E de esperança, tá bom? Vamos embora para 17. A diretoria de recursos humanos de uma empresa fabricante de imóveis quer adotar indicadores para avaliar o desempenho operacional dos processos sob responsabilidade da sua área. Seriam indicadores adequados, entre outros, ou seja, a gente tem que pegar os indicadores operacionais. E aí aqui eu já estou olhando, né? Salário médio por empregado, turnover, passivo trabalhista, índice de preenchimento de vagas, índice de retenção. Bom, ele está colocando o mesmo sentido da outra. Ele coloca exemplos de indicadores e a gente tem que poder olhar se aquele indicador é global, se aquele indicador é operacional, como ele diz aqui, porque ele quer olhar o desempenho operacional, ou seja, num nível operacional, num nível individual, tá certo? No nível mais elementar da organização, tá? Então, vamos lá. Primeiro, salário médio por empregado e turnover global. Minha gente, salário médio por empregado é um indicador operacional, com certeza. Mas turnover, o que é turnover? É rotatividade, é a mesma coisa. São os dois nomes que a gente usa para rotatividade. Ou seja, é a rotatividade, é a troca de empregados, é a relação entre entradas e saídas de empregados, tá bom? Então, vamos lá. Se o turnover é global, acabou-se, né? Já não é um indicador operacional, tá? B, passivo trabalhista total, acabou-se. Passivo trabalhista total, a gente já viu que não é um indicador operacional, porque é total. E retorno médio por empregado, esse é operacional, porque é um retorno médio por empregado, ok? C, índice de preenchimento de vagas no prazo, ou seja, eu estou olhando para as vagas, certo? E percentual de remuneração variável sobre os salários, né? Índice de preenchimento de vagas no prazo
Então, eu estou olhando o preenchimento de vagas, estou olhando para cada vaga. Então, eu estou fazendo um controle vaga a vaga, para ver o índice de preenchimento de vaga. Isso é operacional, ok? Isso já fechou como operacional. E percentual de remuneração variável sobre os salários. Quer dizer, quanto de cada salário eu tenho de remuneração variável. Não é isso que ele está dizendo aqui? Então, eu estou vendo que aqui eu tenho o percentual de remuneração variável sobre os salários. Ou seja, eu estou querendo ver qual é o percentual de remuneração variável. Então, eu tenho os salários e eu estou querendo detalhar um item dentro do salário. Então, eu tenho o salário, remuneração fixa e remuneração variável. Estou querendo detalhar um item dentro do salário. Então, se eu estou querendo detalhar um item, eu estou tendo uma visão fragmentada. Uma visão fragmentada é num nível operacional, porque no nível estratégico é um nível global. Temos grandes chances de ser essa resposta? Temos grandes chances, mas vamos olhar o resto, certo? Índice de retenção, já estou vendo, né, que índice de retenção é a quantidade de pessoas que eu consigo reter, né, dentro da minha organização, só que ele está colocando o índice de retenção de uma forma geral, ou seja, quantos, né, eu estou conseguindo reter, digamos, 1%, 2%, 100%, então é de uma forma geral, e número total da força de trabalho já matou, não é operacional, porque é total da força de trabalho, tá certo? Vamos ver o E. Índice de empregados com alta performance, e aí como ele está falando de empregados, você podia pensar, isso é operacional. Quais os empregados com alta performance, ou índice de empregados com alta performance. Ou seja, eu estou olhando no nível individual, é verdade. Eu estou vendo o índice de empregados com alta performance, eu estou descendo para cada empregado, eu estou descendo para o nível operacional, tá certo? Quantos empregados eu tenho, né, que tem alta performance, perfeito? Só que aí vem o outro, absenteísmo total, gente. E aí quando fala de absenteísmo total, a gente está vendo que, com certeza, não é operacional. E aí vamos ficar com a C, porque índice de preenchimento de vagas, estou olhando para a vaga, ou seja, estou olhando para cada vaga em separado. E percentual de remuneração variável, eu estou desdobrando o meu salário para um percentual, né, de variável, ou seja, do salário total, eu não estou olhando o salário total, estou olhando dentro do salário a remuneração variável. E aí a gente, quando desdobra em estratégico, tático, operacional, a gente sabe que o operacional é a fragmentação do estratégico, que é no nível global. E aí, provavelmente, remuneração variável é no nível operacional. Por isso que a letra C é a nossa resposta correta. Chatinho, né? É verdade. Mas a gente tem que pegar o esquema do negócio. Quando colocar global total, não é operacional. Tá certo? Quando colocar uma visão geral, como foi na outra, imagem da empresa, ou seja, gente, é um resultado da empresa, é um resultado geral da empresa, é o impacto da empresa, além de tudo, tá certo? Então, esse é um resultado global, né? E aí a produtividade é muito elementar, né? A produtividade, o custo, é como a gente diz, né? É muito operacional. E aí a gente coloca como operacional. Nesse caso aqui, ainda está pior, porque ele desdobra. Ele coloca, por exemplo, remuneração variável, que aí você pode dizer assim, mas remuneração, Beth, pode ser global, porque ele não falou que é por indivíduo. Mas veja, ele está falando ele está falando de um item dentro do salário, gente. Dentro do salário, ou seja, a remuneração variável dentro do salário. Se não fosse salário geral, né? Mas ele está falando da remuneração variável dentro do salário. Quer dizer, isso não é global, né? Você pegar um chefe lá em cima, ele quer saber quanto, lá no nível estratégico, quanto se gasta de salário, tá certo? Quanto de uma forma geral. Mas ele não quer saber a remuneração variável sobre o salário, tá certo? Isso é no nível tático, né? Isso não é uma coisa estratégica. Você quer saber as despesas gerais. Quanto a minha organização gasta com o pessoal? Tem que diminuir. Tá certo? Ele só vai detalhar aquilo se for uma situação de risco, que ele precisa detalhar. Porque, no geral, ele não vai detalhar. Não vai ser R$1, R$2, R$3 dentro de uma remuneração variável que vai fazer diferença para que o nível estratégico tome decisões. Vai ser um impacto maior. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Quando eu estou pensando em operacional, eu tenho que pensar, esse aqui é um desdobramento de alguma coisa que poderia ser abrangente. Eu poderia olhar salário de uma forma geral, mas ele está pedindo um detalhe dentro do salário. E aí, por isso que é operacional.
certo? Próxima. Na construção do mapa de indicadores, de gestão de um programa público, o dirigente solicitou à equipe que fossem incluídos indicadores capazes de mensurar as consequências e os impactos da ação para o público-alvo e a sociedade. Ó, gente, impacto, palavrinha de impacto. Mensurar as consequências, ou seja, mensurar os impactos. Nesse sentido, o dirigente estava referindo-se aos indicadores de, vamos lá, eita, facílimo. Falou em impacto, qual é a resposta? Efetividade, ou seja, colocou todas. Eu vou fazer assim, como a gente já explicou eficiência, a gente já explicou economicidade, a gente já explicou efetividade, a execução é a execução, né, gente? É como que você está executando, né? Então, a execução está dentro da eficiência. Quando voltar, eu vou explicar só a excelência, o que é, né, para que você possa saber. Apesar que não está na tua prova, mas são indicadores, é uma dimensão. E aí, quando voltar, a gente explica, tá bom? Próximo bloco, se Deus quiser.